impressionante nós constatarmos que mesmo com as grandes matanças, né, essas maiores mancadas da história, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a população mundial rapidamente se recupera e continua a crescer. Eu não sei exatamente quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, né, mas vamos supor aí uns 40 milhões de seres vivos. Oi? A colega que falou 45 milhões, vamos chutar alto, vamos contar também aqueles que morreram um pouco depois, né? 50 milhões de habitantes, né? A recuperação é imediata, tamanha a ascendência dessa curva de crescimento que começou a ser estabelecida no século XVIII. Por que a humanidade começa a crescer tanto? Os grandes avanços na medicina, nisso que nós chamamos hoje de qualidade de vida, começam a ocorrer na segunda metade do século XIX e para valer no começo do século XX. É aí que a tecnologia entra com tudo para prolongar a vida das pessoas e continua prolongando cada vez mais, né? Algumas hipóteses são mudanças climáticas, com mudanças em regimes de alimentação, né? Como quer que seja, algo muda nessa vida material. Eu não me arrisco a dar uma explicação. O Brodel tenta explicar isso no Civilização Material, Economia e Capitalismo. Não sei se são as explicações mais convincentes. A constatação em si, para mim, já é suficientemente eloquente, né? De todo modo, devemos perguntar, mas faz sentido pensar o mundo como uma totalidade nesse começo do século XVIII? Pode ser que ainda não. Pode ser que seja só no século XIX que faça sentido nós pensarmos em crescimento do conjunto da população mundial. Por quê? Porque talvez essa globalização ainda não tenha devidamente conectado tudo isso, de modo a nos colocar essa pergunta. O que eu quero dizer? Vamos supor que nós tivéssemos dados aqui referentes à população mundial do século X a.C. Certamente conectaríamos isso com mudanças climáticas, com, enfim, domínios de tecnologia, mas não faria sentido pensar, né, todas as regiões do globo, apenas algumas nas quais estivessem aglomeradas essas poucas pessoas que viviam no século X a.C. Ou seja, a pergunta em torno da totalidade da população, ela é reforçada na sua pertinência na medida em que vai se criando uma unidade do próprio mundo. Faz sentido isso? Sim? Estou propositadamente aqui me esquivando dessa resposta, porque talvez essa resposta reforce uma pergunta anacrônica. Por que a totalidade da população é importante? É só quando a totalidade do mundo fizer sentido. Aqui já faz sentido? Faz algum sentido, mas precisamos ver se esse sentido aqui é correspondente ao sentido dado pelos números da população. Bom, vamos finalmente então colocar nesse panorama que eu estou abrindo aqui, né, esse movimento português. Aqui nós temos um mapa, né, do Atlas da National Geographic, que é um Atlas aqui de 2008. Aqui nós temos principais correntes superficiais, correntes dos mares. Essas correntes jogam um papel importante para explicar a configuração dos movimentos expansionistas portugueses e espanhóis também. Observem uma coisa aqui, né? Essas correntes, elas não mudaram muito nos últimos 500 ou 600 anos. Essas correntes dependem basicamente, enfim, das forças de gravidade, das marés, que é a única força de gravidade significativa exercida pela Lua em relação à Terra. Vocês sabem disso, né? Lua cheia, quarto crescente, minguante, não faz nenhuma diferença no parto de ninguém, no corte de cabelo de ninguém, na incidência de criminalidade. Tudo isso é puro obscurantismo. A única coisa que aqui serve, né, os movimentos da Lua em termos de determinações aqui na Terra, é o movimento das marés. Aí a gravidade é importante. O resto não tem nenhuma importância. Esqueçam de vez essa história. Senão não haveriam carecas no mundo, não é verdade? Era só a gente cortar lá na hora certa o cabelo, né? Não haveriam cesarianas no mundo, não haveriam partos difíceis, era só esperar a lua cheia e tal. Não, está crescendo, vamos lá, é hora. Nada a ver. Aqui então nós temos, né, esses movimentos de marés, nós temos o movimento da própria Terra. Assim, isso aqui é mais ou menos fixo na sua sazonalidade ao longo de séculos. Observem uma coisa, olha aqui, movimentos das marés. Estão vendo as setinhas?
Tá vendo as cabecinhas das setinhas? Né? Você sai de Portugal, para você cruzar o Atlântico, esta é uma boa rota. Nada de fazer isso daqui, porque aí você vai contra a corrente principal. A melhor forma, então, de cruzar o Atlântico nesta altura é vindo para cá. E se depois você quiser cruzar de novo para o lado de lá, você não pode cruzar por aqui. Ou você cruza por aqui, navegação próxima à costa, ou então você chega até aqui e pega este movimento aqui. Esta rota os portugueses descobriram. É por isso que a armada de Cabral, que se destinava à Índia e não ao Brasil, chega ao Brasil. Porque era mais ou menos natural que a navegação de Portugal à Índia se aproximasse do Brasil. Né? Observem aqui, ó, esta a rota. Né? Se quiser fazer isso aqui, é o fim, impossível. Ou você vai parando. Só que quando você chegar aqui, você não pode descer aqui. Você precisa tomar de novo essa direção. Então, seja cruzando o Atlântico nesta direção, seja cruzando nesta direção, é necessário se aproximar do Brasil para depois pegar, então, essa corrente aqui e dar lá no Cabo das Tormentas, cruzar o Cabo das Tormentas e chegar ao Oceano Índico e, portanto, se direcionar à Índia. Oceano Índico que tem novamente aqui as suas determinações geográficas, mas isso precisa ser descoberto. Né? Assim, a expansão portuguesa, essa expansão que não é uma expansão contínua, tem marcos. Tem marcos que vão se avolumando, eles vão se somando e vão constituindo um movimento. Mas esses marcos não são necessariamente o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo, o quarto tempo. Né? É a história que vai juntando esses marcos e que vai relacionando uns com os outros. 1415, os portugueses chegam em Ceuta, no Marrocos. Em 1419, chegam à Ilha da Madeira. Em 1439, chegam na Ilha dos Açores. Em 1456, os portugueses se aproximam da África, chegando a Cabo Verde. Em 1470, eles estão finalmente em São Tomé e Príncipe, que será, inclusive, um território português muito importante, porque servirá de uma espécie de laboratório para a cultura do açúcar, para a manufatura do açúcar, com base na mão de obra escrava. Então, uma cultura a ser depois transplantada para o Brasil. A gente vai falar nisso numa outra ocasião. Esse movimento, então, né, chega em 1487, quando o célebre Bartolomeu Dias cruza o Cabo das Tormentas, batizando de Cabo da Boa Esperança. Né? É o caminho para as Índias que é finalmente descoberto. É finalmente descoberto. Em 1415, o interesse é em Ceuta, no Marrocos. Em 1419, eles estão pensando na Ilha da Madeira. Não estão pensando no cabo que será da Boa Esperança somente em 1487. Por essas ironias da história, o próprio Bartolomeu Dias morre tentando cruzar o cabo que se tornara da Boa Esperança por sua própria ação, numa outra tentativa, né? Aí seria justo rebatizá-lo novamente de Cabo das Tormentas, né? Como quer que seja, é a rota utilizada por Vasco da Gama na sua expedição iniciada em 1497 e finalizada com retorno à Índia, com retorno a Lisboa, depois de ter estado na Índia, em 1499. 1500, chegado ao Brasil. É parte disso tudo. Não é uma parte mais importante. É um marco desse movimento de expansão português. Um movimento que não é só português, que é espanhol também. Vocês sabem, a primeira viagem de Cristóvão Colombo foi feita em 1492. Só podemos entender, então, essa descoberta do Brasil como parte de um movimento geral, não apenas português, direção à Índia, pela África, mas um movimento europeu, um movimento de expansão material e também, repito, um movimento de expansão cultural. Eu vou sempre repetir isso, até a exaustão, até vocês se convencerem de que simplesmente a economia não justificava esse tipo de empreendimento. Né? Nós temos sobejos testemunhos de protagonistas desses empreendimentos transoceânicos que estavam verdadeiramente imbuídos da crença de que deviam converter outros povos à cristandade, que eles estavam promovendo a expansão da cristandade e que isso justificava a sua atuação.
Alguém pode argumentar, mas isso é pura ideologia. O que importa mesmo é a economia, né? Não vai conseguir entender o mundo, né? Ah, não, mas a igreja só quer enriquecer. Não é exatamente assim. O mundo não é feito nesses rótulos, com esses jargões, com essas divisões estritas da realidade. O mundo é sempre mais complexo. Repito, né? O que os jesuítas vieram fazer aqui então na América? Ah, mas os jesuítas eram ricos. Sim, chegam aí em 1549 com o primeiro governo geral do Brasil, tem aí a missão jesuítica. Sim, de fato eram ricos, eram poderosos, mas era evidente que os missionários jesuítas acreditavam no que estavam fazendo. Caso contrário, como explicar que nem todos saíam daqui, enfim, nadando em dinheiro? Esse é um raciocínio medíocre, né? Repito, a expansão europeia é uma expansão religiosa, é uma expansão de valores culturais. É uma expansão por imposição desses valores em outras culturas, em outros contextos, o que implicará também, em muitos casos, a destruição de valores e de culturas nativas, de culturas locais. A chegada, então, ao Brasil em 1500 é parte desse movimento geral. Só é compreensível como um dos marcos, não o marco mais importante, porque aqui nós não temos um único marco, nós temos um conjunto de acontecimentos. Está claro isso, pessoal? Observemos algumas coisas curiosas aqui, né? Olha um mapa do Fra Mauro, um mapa mundi de 1459, né? Ó, só um minutinho, vou apagar a luz. Esse aqui vocês precisam ver, hein? Ó. Observem esse mapa aí, que coisa interessante. Mapa mundi. Né? Vocês conseguiram se familiarizar com isso daqui? Ó, vamos lá, quem me mostra a Itália? Vai, Península Itálica. Isso, põe o dedinho ali, por favor. Vai lá. Isso, olha aí. Tá vendo a bota aqui, ó? Né? Tá, o norte é aqui, boa. O norte é aqui e o sul é ali, certo? Então a Europa, ó aqui a Península Ibérica, a Península Itálica, né? Os Balcãs, olha aqui, enfim, o norte da Europa, né? Ou aqui o norte da Europa, melhor dizendo, aqui a Escandinávia, olha aqui as Ilhas Britânicas, né? Olha o norte da África, pronto. Aqui nós temos então o que hoje é Rússia, né? E aqui nós temos então a Índia, o Japão, Península Arábica aqui. Aqui eu já não me arrisco muito a fazer associações. Esse mapa traduz então o que os europeus conhecem com alguma segurança em torno de 1459. Esse é o mundo de um erudito europeu. Não tem ninguém que conheça melhor o mundo na Europa da época do que o erudito que cartografou esse mapa. Isso traduz uma visão de mundo, né? Onde está a América aí? Né? Não existe. Não é um simples desconhecimento. A América não está na cabeça dos europeus em 1459. As pessoas vivem perfeitamente bem sem a América. A América não tem nenhuma função na visão de mundo europeia. Vocês sabem que os vikings lá pelo ano 1000 já tinham chegado à América, né? Só que essa América não tem importância nenhuma para os vikings, né? Aliás, a América não se torna parte de uma visão de mundo por obra dos vikings. Ter Estado não significa incorporar isso a uma visão de mundo, né? Os fenícios não estiveram no Rio de Janeiro anteriormente, né? Enfim, isso também é uma dessas mitologias baratas, mas como quer que seja, estar na América não significa criar a América nessa visão de mundo europeia. A América é uma criação para o mundo dos europeus. Não estou dizendo que o que existisse aqui fosse negligenciável, não seja importante, não tem história, não seja... Enfim, não é nada disso. Mas o que nós chamamos de América hoje é parte da modificação da visão de mundo europeia a partir da expansão material e cultural da Europa. Esse é o nosso ponto de partida. Não basta, obviamente, para nós entendermos as realidades desse continente que não se relacionam diretamente com essa realidade europeia, mas é o nosso ponto de partida. Existem aquelas teorias, estou pegando até mais para trás, aquelas teorias das migrações, né, pelo Pacífico e tal, né? Não pode ser, enfim, vamos supor que isso tenha acontecido, né? Esse tipo de coisa colocou pessoas no continente americano, se a teoria for, enfim, comprovável. Colocou pessoas. Isso não significa, né, que
a origem geográfica dessas populações e o destino geográfico tenham sido devidamente sistematizados, repito, numa visão de mundo. Porque o mundo é aquilo que nós pensamos a respeito do mundo. Historicamente é assim. Hoje nós confundimos então visão de mundo com a totalidade do mundo. Por quê? Porque tem satélite fotografando cada pedaço, porque tem Google Earth mostrando lá o telhado da nossa casa, porque tem GPS e não sei o quê. Nós tendemos, então, a pensar visão de mundo como conhecimento de tudo aquilo que existe no mundo. Mas isso não é uma visão historicamente constante. Não é a visão dessa época. Ela está sendo modificada nesta época em direção a uma visão totalizadora. Observemos esse próximo mapa aqui, né? Pronto, o norte-sul aí já deu uma organizada no nosso olhar, né? Esse é o Cláudio Ptolomeu, Atlas I de 1482. Está aqui então a Europa, olha aqui a Itália, só pode reconhecer as ilhas britânicas, a Península Ibérica. O continente africano é todo tortão, tá vendo? É todo esquisito, né? Por quê? Porque os europeus conhecem, claro, o mar Mediterrâneo, conhecem o mar Vermelho, conhecem uma parte desse continente. Aqui até a Etiópia e a Eritreia a coisa vai bem. Depois ele é todo distorcido de acordo com as nossas convenções cartográficas atuais. Mostra o desconhecimento. Indo então em direção ao Oriente, né, nós temos um atual Sri Lanka ou Ceilão, aqui a época, enfim, grande. Né? Nós temos uma Índia distorcida, o Japão é uma península. Os europeus conhecem essas regiões na medida dessa representação aí. Né? A América continua sem ter qualquer função aqui. Não tem nenhuma importância. 1482. Ora, 1490, cerca de 1490, né? O Henricus Martellus. Esse mapa é uma beleza, né? Olha aí que interessante, né? A Europa bem conhecida. O Índico vai se tornando mais obscuro na medida em que caminhamos em direção ao extremo Oriente. Caminhamos, navegamos, né? Vejam o tamanho da península do Japão. Isso daqui basta. Mas já há mudança em relação aos últimos dois. Não tem nenhuma América aí. 1490, esse é um mapa próximo da assinatura do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Né? Vamos fazer uma suposição? Que aqueles que assinaram então o Tratado de Tordesilhas em 1494 tivessem esse mapa em cima da mesa. Né? Qual foi o critério do Tratado de Tordesilhas? Cabo Verde, que são ilhas africanas do Atlântico, 370 léguas para oeste, traça-se uma linha. O que está a leste dessa linha serão territórios portugueses. O que estiver a oeste serão territórios espanhóis. Né? Legal. Passem então uma linha de Tordesilhas aí. Né? Essa linha de Tordesilhas. O que vai dividir essa linha? Mas claro que vai dividir a Ásia, não é? Mas pode ser que tivesse alguma coisa no meio aqui. São terras a serem descobertas, essa é uma expressão da época. Tudo bem. Mas isso aqui também é terra a ser descoberta. Porque os europeus, eles não têm pretensão de estarem cartografando isso daqui com a mesma precisão que cartografam isso. Eles sabem que isto daqui também é terra a ser descoberta. Portanto, pessoal, 370 léguas da linha de Cabo Verde, já sabiam que a Terra era uma esfera, claro, vai dividir isto daqui. Vejam um contraste entre o mapa desta parte e o mapa desta parte. O que conecta essas duas partes é justamente esse rabo aqui desse continente africano, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né? Aqui, ó, o mapa de 1507, que é de aproximadamente 1507, atribuído a Martin Waltz Miller, aparece a América, pronto. Olha aqui, que maravilha isso daqui. Mudou a forma de ver o mundo, mudou a forma de pensar o mundo. Voltando então a esse Tratado de Tordesilhas e as minhas implicâncias didáticas. Isso foi apenas um rascunho que eu fiz, né? Veja aqui, o cartógrafo, né? Era um estudo para uma obra didática que acabou não saindo, né? Enquanto essa obra didática não sai, né? Enquanto esse Atlas não, enfim, não me contrata para fazer mapas verdadeiramente decentes desse ensino de história, nós vivemos com aquele maldito mapa do Tratado de Tordesilhas que divide o Brasil, não é verdade? Sendo que, repito,
aqui não existe Brasil, não existe América, não tem por que dividir esse Brasil e essa América. Aqui sim, aqui tudo bem, como se fosse uma linha precisa. Essa linha que supostamente os bandeirantes paulistas do século XVII cruzaram para formar o território brasileiro, isso é mitificação total, né? Vocês imaginem então os bandeirantes cruzando aqui, né? Hoje tem lá, eu não sei que estrada é, eu acho que é que vai lá para o litoral, para Dutra, Carvalho Pinto, aqui passa o Trópico de Capricórnio, né? Então, imaginem os bandeirantes andando, aqui passa o Tratado de Tordesilhas, né? Não faz sentido nenhum, claro, estou ridicularizando aqui os bandeirantes, que eram fundamentalmente caçadores de índios e não desbravadores de território, não eram povoadores, né? Cruzaram a linha de Tordesilhas porque essa linha não tinha eficácia nenhuma, ela não servia para praticamente nada, salvo em alguns momentos de conflito entre Portugal e Espanha. Aí alguém lembrava dessa linha. Posteriormente, tudo bem, com o conhecimento da terra, até pode-se dizer então que ela cruzava essa terra, já que era ela que existia. E aqui existem várias possibilidades, de acordo com as fontes, de onde passaria essa linha de Tordesilhas, né? Aí aqui tem umas datas que eu coloquei aqui, 1642, 1537, 1631, 1519, 1502. A depender da data varia onde está a linha de Tordesilhas. Essas várias linhas eu peguei do Atlas Histórico da Istoé, que é um atlas interessante, meio carregado de informações, um pouco de excesso gráfico, mas tem umas sacadas interessantes. Lá tem então essas várias linhas de Tordesilhas, aí, umas 7 ou 8 linhas. De todo modo, essas linhas, elas não são mais válidas do que essa outra linha aqui, né? Que nunca aparece nos livros escolares. Seria uma cartografia melhor do que essa dividindo o Brasil, porque o Brasil não existia em 1494. O que estava sendo dividido, a rigor, de acordo com a visão de mundo europeia, eram terras a serem descobertas, muito provavelmente na Ásia, porque a navegação atlântica em direção ao oeste conduziria à Ásia e não a uma América da qual não se tinha conhecimento. Por que Cristóvão Colombo morreu, então, no começo do século XVI, jurando de pé junto que ele tinha chegado ao Japão? Porque ele era ignorante? Não, porque ele era um homem da sua época. Porque ele acreditava naquilo que ele tinha estudado. Como a imensa maioria dos europeus que se perguntavam alguma coisa a respeito, que era uma imensa minoria desses europeus, bem deve-se dizer, né? Como a imensa maioria da imensa minoria que com isso se preocupava, Colombo acreditava que ele tinha realizado o grande feito de conectar, então, pela navegação, o continente europeu com o extremo oriente por uma rota alternativa. Vespúcio disse outra coisa, né? Naquele relato todo fantasioso, todo exagerado, disse, não, isto é novo. Daí então o nome América, e não a homenagem a Colombo. Tá claro isso, pessoal? Faz sentido? Não estou dizendo que esse mapa aqui esboçado seja perfeito, porque afinal de contas, né, esse Japão não era assim, aqui está cortando uma Oceania que também não existia lá atrás, né? Mas para todos os efeitos, se vamos colocar um mapa atual de fundo com uma linha de 1492, isso daqui certamente dá mais conta do fenômeno do que isso daqui. A polêmica em torno da descoberta do Brasil por Portugal ou por outros, ela é pouco importante, na medida em que Portugal não está sozinho nesse movimento de expansão. A Espanha faz parte dele, empreendedores franceses fazem parte, e se alguém chegou um pouco antes ou um pouco depois, não tem lá muita importância. É mais importante o fato de que a resolução dos conflitos entre essas potências acabaria por deixar essas terras para Portugal, preferencialmente para Portugal, porque também essa possessão seria muito disputada ao longo da história da colonização. A polêmica, então, em torno de acaso ou intenção, ela é bastante inútil do mesmo jeito, porque não há aqui puro acaso, embora não exista uma intenção explícita, clara, direta de chegar ao Brasil. Aí um historiador português chamado Joaquim Romero Magalhães parece ter resolvido a questão. Quer dizer, se a intenção era, então, chegar ao Brasil, da Armada de Cabral, para que montar uma armada caríssima com 20 e tantos navios, que chega aqui e logo depois vai para a Índia? Para que fazer isso?
Chegar aqui era mais ou menos esperado nessa rota da Índia. Chegou-se aqui, foi uma novidade, não há nenhuma dúvida, mas a prioridade era a Índia. Por isso a Armada de Cabral continuou a Índia. E se a intenção era, então, descobrir esse Brasil, do qual já se sabia, de cuja existência já se sabia, por que a colonização veio só depois? Porque os portugueses se esqueceram de colonizar o Brasil? É claro que não. É porque colonização mesmo só interessou depois. A necessidade de colonizar virá quando acirrarem-se as disputas por essa terra. Quando ela começar a ser ameaçada, aí vem um projeto de colonização com as capitanias hereditárias, depois com o governo geral. Assim sendo, né, não há intenção de descobrir o Brasil. No entanto, esse acaso não é completamente ao acaso. É um acaso condicionado por condições de navegação, pelas próprias condições em que já estava se processando essa expansão, não apenas de Portugal, não apenas da Península Ibérica, mas de outras partes do continente europeu, de acordo com esses pressupostos todos que nós apontamos aqui.